Mateus, capítulo 5, nós estamos aí, versículo 21, nós estamos na série de mensagens no Sermão do Monte, o Evangelho do Reino, primeiro discurso de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser, louco, corre risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. E eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Espírito Santo de Deus, eu peço a Ti, nesse momento, abre, Senhor, nossos ouvidos, abre, Senhor, nosso coração, abre, Senhor, os nossos olhos. Estamos diante da Tua palavra, Senhor. Tua palavra viva e eficaz. Palavra que o Senhor nos deixou para nos edificar, para nos transformar, para nos moldar, para nos tornarmos parecidos com Jesus. Senhor, que apesar de mim, essas pessoas possam ser abençoadas por essa palavra nessa noite. Fala, Senhor, conosco. Espírito Santo, quebra os nossos corações. Quebra, Senhor, as fortalezas do inimigo. Que o inimigo não tenha poder, Senhor, para nos distrair. Que ele não tenha poder para roubar nossos pensamentos. Mas que a Tua palavra venha cair em nosso coração e que do nosso coração ela venha brotar e ela venha frutificar. É a minha oração nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, o título do meu sermão é O homicídio começa no coração, mas a reconciliação é fruto da salvação. Essa semana, eu acredito que todos vocês devem ter assistido na televisão, na internet, enfim, um caso que chocou o Brasil, no Rio Grande do Sul. Um funcionário de uma empresa foi assassinado pelo seu supervisor por tomar café fora do horário estabelecido. Uma pessoa morreu porque tomou café fora do horário estabelecido pelo chefe. A reportagem, elas vão dizer que o supervisor e o funcionário da empresa já estavam um bom tempo tendo essa dificuldade e num acesso de raiva, num acesso de fúria, de ódio, o supervisor acabou utilizando um instrumento, uma faca, e matou o funcionário. O motivo? Ele estava tomando café no horário que ele não deveria estar tomando café. Irmãos, isso tem se tornado comum em nossos dias. Acessos de raiva, acessos de ira, acessos de fúria. Quantas pessoas que não destroem um casamento por causa de uma palavra mal falada ou de uma atitude impensada? Quantos pais, quantos filhos não se distanciam por causa da raiva, do ódio, do ressentimento? Nós estamos hoje, o texto de hoje, ele vem logo após Jesus introduzir
o seu assunto a respeito da lei. Nós vimos no versículo 17 até o versículo 20, Jesus explicando que ele não veio revogar a lei, que ele não veio anular a lei, mas ele veio cumprir a lei. E sendo Jesus o cumprimento da lei, ele dá agora o entendimento correto da lei. Nos próximos domingos, nos próximos versículos que nós veremos agora, nesses próximos domingos, nós vamos ver Jesus começando 6 assuntos, dizendo assim: vocês ouviram o que foi dito? E ele vai citar um dos mandamentos, ele vai citar a lei de Deus. E ele vai dizer: eu, porém, vos digo. Então, nós estamos num dos textos mais importantes da Escritura. O texto de hoje, para mim, vai ser um dos textos mais difíceis. Então, assim, o meu pedido é que você preste o maior possível atenção. Porque, embora eu esteja pregando para você nessa noite, eu estou pregando para mim mesmo também. E o entendimento desse texto pode nos levar para o céu, pode nos salvar. Mas se você não entender o texto dessa noite, você corre o sério risco de ir para o inferno. Mesmo sendo crente, mesmo estando numa igreja, mesmo dando dízimos, dando ofertas, orando, você pode ir para o inferno. Então, o texto dessa noite, ele é fundamental. Nós precisamos entender. Primeira verdade desse texto, irmãos, no versículo 21 e 22. A raiva contra um irmão é equivalente ao mesmo que o homicídio e conduz à condenação eterna. Jesus diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco estará sujeito ao fogo do inferno. A primeira verdade do texto de hoje é que para Jesus, quem está falando aqui é Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz que a raiva, a ira, o ódio contra um irmão é o mesmo que o homicídio e conduz à condenação eterna. O homicídio começa onde, irmãos? No coração do homem. É do coração do homem que procede os maus desejos. É do coração do homem que procede o homicídio. O assassinato não é literalmente você apenas matar outra pessoa. Matamos outra pessoa quando odiamos ela, quando nos iramos contra ela, quando temos raiva dela. Assassino é aquele que odeia o seu irmão. É alguém que, dominado de raiva, é dominado de raiva contra o seu próximo. Isso, a raiva, o ódio, a ira, ela nasce no coração. O homicídio nasce no coração, mas ele começa a sair do coração, ele vai para a boca e ele se torna o quê? Ofensas. Após fazer a introdução sobre a lei, Jesus começa a interpretar corretamente a lei. Jesus, quando fala, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás. Jesus está citando a lei de Deus, o 6º mandamento registrado por Moisés em Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Esse mandamento, o que ele fazia? Ele proibia, Deus proibia que um israelita assassinasse outro israelita. Então Deus deu o mandamento, não matarás. Inicialmente, um israelita não pode matar outro israelita.
não significa que a morte era proibida. Existiam leis que regulamentavam a pena de morte. Também por algumas vezes, Deus orientava seu povo a guerrear contra outros povos, povos inimigos. Mas o assassinato era proibido. Todo judeu conhecia esse mandamento de cor e salteado. E se nós olharmos os evangelhos, nós vamos ver por diversas vezes esse mandamento, não matarás, sendo citado por Jesus. Nós vamos ver, por exemplo, no jovem rico. Jesus vai perguntar para ele se ele obedece os mandamentos. Conheces os mandamentos? Não matarás? Não adulterarás? Sim, mestre, conheço e tenho-os observado desde a minha infância. Para a maioria das pessoas dos tempos de Jesus e para a maioria de nós hoje, homicídio é quando alguém tira a vida de outra pessoa sem motivo. É quando alguém assassina a sangue frio. É quando alguém, num impulso de raiva, como aquele homem, assassina seu funcionário, porque ele não estava tomando café no horário certo. Então Jesus continua e ele diz: e quem matar estará sujeito a julgamento. Ele está ainda citando a interpretação dos rabinos. E não está fora da Escritura. A Escritura vai nos mostrar que aquele que matasse também deveria ser julgado. Deus havia estabelecido que os infratores da lei fossem julgados e condenados, se fosse necessário. Hoje, quando alguém comete um assassinato, ele vai para o tribunal e lá ele é julgado. Inocente ou culpado, ele precisa de um julgamento. O mesmo acontecia naquele tempo. Após Jesus citar o Antigo Testamento e citar a interpretação do pessoal da época, ele diz assim: mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Olha o que ele falou antes. Quem matar, está na lei, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer um que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Jesus não baseava a sua interpretação na Bíblia no ensinamento dos rabinos. Ele não interpretava a Bíblia de acordo com outros teólogos ou com outros filósofos. Por quê? Porque Jesus ele era a encarnação da palavra, ele era a palavra encarnada. As profecias do Antigo Testamento se cumprem em Jesus e ele tem a autoridade para interpretá-las. E para explicar e para aplicar. Então, o Filho de Deus mostra para os seus discípulos e para a multidão que a raiva no coração contra um irmão é o caminho que leva à perdição. A origem do homicídio é a raiva. E a raiva começa no coração. Aqui é importante nós definirmos quem é o irmão a quem Jesus se refere. Primeiro, esse irmão aqui não é apenas aquele irmão do sexo masculino. Também Jesus não está se referindo apenas ao irmão de sangue. Biblicamente falando, os cristãos são irmãos. Nós somos irmãos em Cristo. Possuímos o mesmo Pai. Temos Cristo como primogênito, o Filho. Nós fomos adotados na família de Deus. Os cristãos fazem parte da grande família de Deus. O casamento, por exemplo, ontem tivemos o encontro de casais, hoje, dia dos namorados. O casamento, irmãos, ele não é eterno. Nós estamos ligados à nossa esposa, você, esposa, está ligada ao seu marido até a morte.
sua ou dele. A ligação que vocês têm com seus filhos não é eterna. Vocês estão ligados até a morte sua ou dos seus filhos. Na nova vida que teremos com Cristo, não haverá casamento, não haverá filhos. Seremos todos irmãos e irmãs. Os cristãos, os discípulos de Jesus, são irmãos. Irmãos em Cristo, por meio da adoção. Então, o irmão que Jesus está falando aqui não é apenas o da casa, mas é o de fé. É o irmão de fé, é o irmão de crença, é o irmão que tem o mesmo Pai. Essa é a maior ligação. Sendo assim, devemos compreender que a comunidade cristã não se resume a apenas irmãos de sangue, mas todo aquele que creu em Jesus é inserido na família de Deus, nos tornamos irmãos. Temos o mesmo Pai. Jesus está formando a sua igreja e aqui, irmãos, ele está enfatizando que entre os irmãos cristãos a raiva tem que ser eliminada, expulsa. Tem muita igreja que faz sessão de descarrego para tirar o diabo do corpo das pessoas. Nós não precisamos de sessão de descarrego. Nós precisamos tirar a raiva e o ódio do nosso coração contra os nossos irmãos em Cristo, contra o nosso próximo. É essa sessão de descarrego que nós precisamos diariamente. Quando lemos um texto bíblico também, muitas vezes nós estamos aí diante de uma tradução, né? E a gente perde algumas coisas quando a gente está na tradução. É que nem assistir um filme legendado. Aliás, um filme dublado. Tem muita coisa que a gente assiste no filme que o ator está falando completamente diferente. Ou ele fala algo que para nós não faz sentido. E a mesma coisa no texto bíblico. Então aqui, os comentaristas vão dizer, e algumas traduções vão estar lá em colchetes, que a ira que Jesus está se referindo aqui não é qualquer ira, mas é uma ira sem motivo, ou com motivo fútil. Por exemplo, o rapaz que assassinou o seu funcionário por causa de um cafezinho, foi justa a atitude dele? A ira dele foi justa? Não. É um café. Então, a raiva condenada por Jesus, a ira condenada por Jesus e comparada por ele com homicídio, com assassinato, era uma raiva, era uma ira sem motivo justo. E nós vemos em algumas ocasiões Jesus irado. Nós vemos, por exemplo, quando Jesus está entrando no templo, ele vê aquele monte de gente ganhando dinheiro. O que Jesus faz? Começa a chutar o pau da barraca. Vira as mesas, expulsa os cambistas, saia daqui. Bando de bandido. Raça de víboras. Jesus teve seus momentos de ira. Mas a ira de Jesus tinha um motivo justo? Ou não tinha? E ele diz assim: a minha casa será, a casa do meu pai será chamada casa de oração. Nosso Senhor Jesus traça então aqui um paralelo entre o homicídio e a raiva. Para Jesus, os dois são iguais. Ambos levam a julgamento, com uma diferença muito importante. O homicídio é algo que pode ser condenado apenas pelo juiz humano. A raiva é algo que é condenado pelo justo juiz. Em seguida, Jesus mostra que a ira sem motivo justo contra um irmão toma uma proporção maior.
Porque enquanto a ira está no coração, enquanto a raiva está no coração, ninguém é capaz de ver, nem ninguém consegue ver. Por exemplo, eu estou olhando para vocês estão olhando para mim, e para mim está todo mundo bem, todo mundo tranquilo. Eu estou bem, estou tranquilo. Mas de repente você está com raiva de mim, está com ódio de mim. De repente eu estou com ódio de você. E você não consegue ver. Por quê? Porque nós conseguimos disfarçar muito bem quando queremos. Mas a raiva do coração vem para onde? Você está muito cheio de raiva. O que acontece? Estoura. Sobe para a boca. E na boca ela se materializa, ela toma forma em palavras e ações. Então, o nosso Senhor Jesus agora ele vai apresentar, ainda no verso 22, dois exemplos da raiva se materializando. Ele diz assim: também, qualquer que disser a seu irmão racá, será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Talvez para nós, a palavra racá não faça nenhum sentido. A palavra racá, basicamente, o que ela queria dizer? Tolo, imbecil, cabeça dura. Era uma ofensa. Era uma ofensa muito grave. Hoje, para nós, essas palavras, elas não são tão ofensivas. Mas naquele tempo, chamar alguém de cabeça dura, um tempo onde as pessoas, os homens principalmente, eram considerados o cabeça da casa. Se o marido fosse para uma direção, a família ia. Se o marido se convertesse, a família se convertia. Se o marido decidisse vender tudo e sumir, a família estava perdida, porque ele era o cabeça. Então, chamar alguém de tolo, de cabeça dura, de imbecil, era uma ofensa terrível. E Jesus está falando que chamar um irmão em Cristo de tolo, imbecil, cabeça dura, ofender um irmão em Cristo com palavras raivosas, é passível de condenação, é passível de julgamento. É muito sério, irmãos, o que Jesus está falando aqui. É muito sério. O segundo exemplo dado por Jesus é muito parecido com o primeiro. E mostra a seriedade daquilo que ele está falando. Ou seja, para Jesus, irmãos, qualquer abuso verbal, abuso não precisa ser abuso físico. As pessoas geralmente falam, né, e eu concordo, as palavras machucam muito mais do que um tapa. Porque um tapa a gente esquece, mas a palavra a gente nunca esquece. Qualquer abuso verbal tornava alguém passível de condenação eterna. Para a maioria de nós, fogo do inferno é algo abstrato. Se eu perguntasse para você me dizer o que é fogo do inferno, você ia falar, é fogo. Mas para aquelas pessoas que estavam diante de Jesus, os discípulos e a multidão, eles entendiam o que Jesus falou aqui. Existia fora de Jerusalém um lugar chamado Vale de Rinom, ou Vale do Geena. Esse lugar, ele era utilizado, antes do rei Josias, ele era utilizado para sacrifícios humanos ao falso deus Moloque. As pessoas iam até o Vale de Rinom, sacrificavam pessoas, matavam e queimavam pessoas em sacrifício a Moloque. Josias vem e profana aquele local sagrado. O que ele faz? Ele torna aquele lugar um lixão. Então, aquele lugar tornou-se um lixão a céu aberto. Jogavam-se lá os cadáveres dos criminosos e depois o povo foi jogando lixo. Um lixo que entrava em combustão e começava a pegar fogo. Mas era um fogo de queima lenta. Não era aquele fogo que você acende aqui, 2 horas depois já consumiu e acabou. Não, aquele fogo não se apagava dia e noite. Não se apagava. Cristo, então, localiza a raiz do homicídio no coração de um homem e de uma mulher irado.
e promete que no seu reino o julgamento será imediatamente feito antes que o homicídio seja cometido. Jesus está dizendo também que a ira pecaminosa, do tipo que leva a dizer palavras amargas, é a natureza do homicídio. O homicídio, ele começa no coração. Nós matamos alguém quando no nosso coração nós alimentamos ódio, raiva, ressentimento. A menos que nós venhamos a nos arrepender desse pecado, nós estamos a caminho do inferno. Seja o que for que possa aparecer aos olhos dos homens, não importa se o indivíduo é um pastor, um pregador, um músico, um homem importante na sociedade, que faça boas obras. Se ele tiver o coração dele raivoso contra um irmão, ele está caminhando para o fogo do inferno e necessita de arrependimento. A ênfase de Jesus aqui, irmãos, não é naquilo que os olhos podem ver. Os judeus se preocupavam com não matarás. Nós conseguimos ver o assassinato, mas o ódio, a raiva, nós não conseguimos enxergar. Alguns textos bíblicos, eu queria que você abrisse comigo, 1 João capítulo 3, versículo 15. O apóstolo João, em sua primeira carta, nos diz algo muito importante. Primeira João, capítulo 3, versículo 15. Diz assim: quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Trazendo para a nossa vida, irmãos. Nós precisamos olhar para a nossa vida e ver se nós somos pessoas que têm alimentado raiva em nosso coração, ódio no nosso coração, se nós somos pessoas iradas, iracundas, pessoas que ofendem outros irmãos em Cristo. A igreja tem passado por um momento muito complicado, irmãos, de relacionamentos quebrados. Pessoas que não falam com outras pessoas, são da mesma igreja, participam da mesma ceia do Senhor, mas não falam entre si. Pessoas que acabam saindo da igreja porque foram machucadas. Nós temos que olhar para a nossa vida como é que nós estamos agindo? Como é que é o nosso falar com os nossos irmãos em Cristo? Falamos em amor? Ou damos patada em todo mundo? Segunda verdade do texto. Versículos 23 e 24. A reconciliação é a condição para a correta adoração. Eu quero que você não esqueça essa frase. A reconciliação é a condição para a correta adoração. Jesus diz assim: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Jesus explica aqui que a verdadeira adoração ela só é possível após haver reconciliação. Não existe adoração sem reconciliação.
Não adianta nada a gente cantar, a gente orar, jejuar, fazer tudo para Deus, se nós estamos vivendo em relacionamentos quebrados com os nossos irmãos e irmãs em Cristo, com os nossos familiares, com os nossos conhecidos. Não adianta nada. Estamos sendo hipócritas. Primeiro, Cristo nos mostrou que odiar um irmão é igual a cometer assassinato. Agora ele nos mostra o caminho pelo qual nós, discípulos dele, devemos passar. Qual é o caminho? O caminho se chama reconciliação. Não faz sentido o discípulo de Jesus dizer: eu amo Jesus, mas eu odeio esse meu irmão aqui. Eu não vou com a cara dele. Não faz sentido. Ah, Jesus é 10, o que estraga é a galera que acompanha. E você escuta bastante gente falando isso. Ah, Jesus é muito bom, eu amo Jesus, o que estraga é o... Como é que fala? Hã? Que o pessoal fala? Os famosos falam. Ah, é a igreja não é legal. Então, irmãos, não faz sentido você oferecer uma oferta a Deus, um sacrifício a Deus, um sacrifício de louvor a Deus, e você odiar um irmão em Cristo. Não faz sentido. O caminho apresentado por Jesus aos discípulos não é o de separação. Não é o de separação, ó, você no teu canto e eu no meu, não, é o de reconciliação. A igreja de Jesus é uma comunidade de irmãos e irmãs que estão ligados uns aos outros pelo mesmo Pai, pelo mesmo Espírito. O Espírito Santo que habita em você é o mesmo Espírito que habita em mim. Fomos batizados no mesmo batismo. Temos a mesma fé. A reconciliação é muito, muito mais importante do que doação. Muitos judeus estavam preocupados em estar em dia com os pagamentos de ofertas e dízimos. Entretanto, desejavam a morte de seus irmãos. Somente após a reconciliação, Deus aceita qualquer tipo de doação. Somente os reconciliados com Deus, somente os reconciliados com Deus e reconciliados com o próximo terão suas ofertas aceitas. E quando eu falo de oferta, eu não estou falando de grana, não estou falando de dinheiro. Esse culto aqui é uma oferta. As suas orações em casa, no trabalho, são ofertas. A sua vida nesse mundo é uma oferta. Mas Deus não aceita a nossa oferta se nós estamos em pé de guerra com os nossos irmãos. Deus não aceita. Deus não leva em conta. Mas aqueles que estão em paz com Deus, em paz com seus irmãos, podem ficar tranquilos, porque Deus aceita toda oferta. A igreja de Jesus, irmãos, a igreja de Jesus não é um lugar de gente perfeita. A igreja de Jesus é um lugar de gente reconciliada com Deus, reconciliada com o próximo. É um lugar de gente que pode ter problema. Não é um lugar que você não vai ter problema. Você vai ter problema. Você quer ter problema com pessoas? Vem para uma igreja. O problema não é ter problema. O problema não é discordar. O problema não é nem brigar. O problema é não se reconciliar. Esse é o problema. Jesus não está falando para eles assim, ó, não, vocês não podem brigar porque Deus não gosta que vocês briguem. Não! Jesus está falando, reconciliem-se. Sem reconciliação não existe adoração.
Nos versos 23 e 24, a ênfase que Jesus coloca não é em nós termos algo contra o próximo, contra o irmão, mas é entre o irmão ter algo contra a gente. Se você sabe que um irmão tem motivos para estar triste com você, é seu dever procurá-lo e procurar reconciliação. Isso vem antes da adoração. Deus não é o banco que está preocupado se nós vamos pagar o dízimo no dia certo. O Senhor está preocupado se nós vamos estar reconciliados uns com os outros. Se olharmos a Escritura, nós veremos que Deus rejeitou a oferta de Caim. Quantas igrejas hoje em dia, e digo até mesmo que a nossa igreja, nós aceitamos a oferta de todo mundo. As igrejas aceitam ofertas, ninguém fica do lado da sacola perguntando, você está com ódio no coração, você está com raiva, você está com ressentimento. Ninguém fica perguntando de onde vem o dinheiro, se a pessoa está dando aquilo com alegria. As igrejas aceitam ofertas. Nossa igreja aceita. Mas a Bíblia fala que o Senhor rejeita a oferta quando o coração da pessoa não está alinhado com o coração dele. Deus rejeitou a oferta de Caim. Por quê? Porque o coração dele estava raivoso, irado, invejoso. E por Deus rejeitá-lo, ele vai lá e mata o seu irmão. O Senhor não se agradou do sacrifício de Saul. Pô, mas é um sacrifício, Deus não aceita todo sacrifício, não. Você pode pegar todo o seu dinheiro, seu carro, sua casa, e dar em oferta. Deus não vai aceitar se o seu coração não estiver alinhado com o dele e estiver alinhado com o do próximo, com o seu irmão. Mateus capítulo 6, versículo 15, na oração do Pai Nosso, Jesus vai dizer algo muito importante. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Eu pedi para vocês trazerem caneta e papel hoje. Não sei quem trouxe, mas se você não trouxe, você pode pegar aqui depois. Meu desafio para você e para mim é que antes da gente encerrar o culto, nós venhamos a colocar no papel o nome das pessoas que a gente sabe que tem algo contra a gente. Esse é o desafio. Pessoas que você sabe que você machucou, que você ofendeu, que você de alguma forma prejudicou. E essa pessoa não fala mais com você. Essa pessoa nunca mais falou com você. Essa pessoa virou a cara para você, mudou de igreja, foi para outra cidade, vocês nunca mais se falaram. Ou talvez você nem sabe se tem algo, mas você percebeu que essa pessoa saiu da sua vida. Então você vai pegar esse papel, você vai anotar. Nós só vamos encerrar o culto hoje quando todos estiverem terminado essa folha. Eu vou terminar a pregação daqui a pouco. O próximo tópico ele vai falar da urgência da reconciliação. E esse é o desafio. Fernando, não tem ninguém. Amém. Você não é obrigado. Mas é o desafio. Terceiro e último ponto, versículos 25 e 26. A urgência da reconciliação. A reconciliação não é uma coisa que tem que esperar a hora da morte. Quantas pessoas que esperam a hora da morte para se reconciliar? Quantos pais ou mães que estão no leito de morte que chamam os filhos para pedir perdão? Gente, isso é desumano, isso não é bíblico. Jesus diz assim: entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho. Pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda. E você poderá ser jogado na prisão. E eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo.
Irmãos, Jesus está colocando a reconciliação para os seus discípulos como algo que deve ser feito com urgência. Não é uma coisa que pode esperar. Ela é necessária, ela é urgente. Se eu e você somos discípulos de Jesus, nós precisamos ser pessoas reconciliadas com os nossos irmãos. Nós não devemos esperar. Pode ser muito tarde. Podemos não ter tempo. Quantas pessoas morreram e não foram reconciliadas? Nós não sabemos quando vai ser o nosso último suspiro. Existe uma necessidade do discípulo de Jesus ser alguém que vive em paz e é reconciliado com Deus e com o próximo. Trazendo para a nossa vida, irmãos, nós devemos fazer isso o quanto antes. É desafiador. Eu vou orar e eu vou colocar uma música tocando aqui. Nesse momento você pode ir para qualquer lugar. E eu vou dar tempo para você, pelo menos os primeiros nomes que vier à tua cabeça, você colocar nessa folha. Você não vai entregar para mim, eu não vou saber quem é. Eu não vou entregar para você. Mas você vai fazer um compromisso com Deus de hoje ou amanhã entrar em contato com essa pessoa e se reconciliar com ela. Vamos orar? Senhor Jesus, estamos diante de Ti. Estamos diante da Tua palavra. Faça a Tua obra, Senhor, em nossa vida. Essa é a nossa oração. Amém.